Olá, sejam bem-vindos todos. Meu nome é Clarissa, eu não vou gastar aqui muito tempo me apresentando, vou deixar na descrição do vídeo quem sou eu. E vamos direto para o assunto que interessa. Nós vamos falar sobre obediência e sobre o desenvolvimento desse hábito, só que esse vídeo aqui é só a primeira parte do assunto. Eu estou deixando esse vídeo gravado como um pré-requisito, um preparo para o seminário que eu vou ministrar na próxima semana, tá? No ministério onde eu congrego. E depois também compartilharei com vocês sobre esse dia dessa ministração lá. Esse vídeo aqui é para deixar, digamos assim, um embasamento teórico todo pronto, porque eu quero que esse seminário na próxima semana ele seja bastante prático e que eu possa passar de fato orientações para vocês que podem ser aplicadas imediatamente na rotina de vocês e que isso já vai dar resultado no comportamento da criança, seja você pai, mãe, professor, enfim, se você tiver crianças no seu dia a dia, se você lidar com crianças, isso vai ajudar bastante, ok? Então vamos lá. Eu quero primeiramente centrar em um ponto aqui que é o seguinte: existem algumas linhas que dizem que a criança ela nasce boa, o ser humano ele nasce bom e ele é corrompido pelo meio em que ele vive. Já existem outras linhas que dizem que a criança não nasce nem boa e nem má, né? E então vai depender também do desenvolvimento e de como essa criança é conduzida para que ela se desenvolva como uma pessoa boa ou uma pessoa má. Um adulto bom, um adulto mau, na verdade já é uma pessoa, criança, é óbvio. Enfim, o ponto que eu quero centrar aqui é que dentro da cosmovisão cristã, nenhuma dessas duas opções existe. A palavra de Deus fala que todo ser humano está debaixo do pecado. A palavra do Senhor fala que em pecado nós somos gerados e que o Senhor, quando ele olha para a terra, ele olha para o planeta, para a humanidade, ele não achou um justo sequer, que o coração do homem é continuamente mau. E é dentro deste primeiro quesito que eu quero falar com vocês. Esse é um primeiro ponto, porque a partir do momento que nós entendemos que a criança, ela nasce com essa inclinação ao pecado, não é uma questão de que ela será ensinada a pecar, ensinada a fazer coisas más. Ela já tem essa inclinação com ela. Isso facilita muito da gente entender várias coisas, porque às vezes a gente tenta lidar com a criança como se ela fosse boa, como se dentro dela não houvesse aquele ímpeto pela maldade. E na verdade é o contrário. Na verdade nós temos que trabalhar com a criança para que seja combatido nela o resultado desse pecado, o resultado dessa parte mal, né? Essa parte mal, desculpa, do comportamento. Então, uma rebeldia, a desobediência, às vezes a questão de enfrentar, de testar os seus limites, testar a sua paciência. Não é que de fato ela tenha consciência de que ela está fazendo isso, porque na verdade essas ferramentas nela ainda não estão desenvolvidas, mas isso é natural dela, faz parte da natureza dela. Isso é um ponto importante a gente entender, que faz parte da natureza dela, mas não é que ela tenha isso já de início de forma consciente. Nós nascemos com isso sendo natural nosso, é como sentir fome. Todo ser humano sente fome, isso é o natural do ser humano. E a partir de haver aquela natureza no ser humano, ou seja, naquela criança, ela vai responder de certas maneiras, ela vai ter certas atitudes por causa daquilo que ela tem nela naturalmente. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. O segundo ponto é que as crianças, elas são seres humanos completos. Parece meio estranho falar isso, mas creiam, existem pessoas que acham que a criança ela ainda se tornará um ser humano completo, né? Eu digo assim, em questão de faculdades mentais, de todas as suas capacidades. A questão é que é óbvio que uma criança ela não tem a mesma condição mental, a mesma capacidade, a mesma inteligência, a mesma desenvoltura de coordenação motora. Existem atividades que as crianças simplesmente não conseguem realizar, porque elas ainda não têm formação física para isso. A musculatura mesmo não está formada, não tem força para aquilo. Porém, ela já tem toda a estrutura dentro dela. Uma criança normal, é claro, estou falando de um ser humano que nasceu saudável, ele tem todos os músculos no seu corpo, ele tem todos os neurônios que ele necessita no seu corpo, ele tem suas glândulas, seus hormônios sendo produzidos da forma correta.
Então, ele tem, naquele corpo físico, ele tem todas as capacidades de um adulto, porém ele ainda é criança e essas capacidades precisam ser desenvolvidas. Sejam elas as capacidades físicas, nós falamos aí, por exemplo, de musculatura, desenvolvimento de coordenação motora, movimentos mais amplos também, e até mesmo, agora vem a questão do ser humano completo na parte da mente, que é a parte do intelecto, a parte da consciência, tudo isso já existe na criança, porém ainda está ali de forma, digamos assim, rudimentar, ainda está adormecido, é um músculo que precisa ser trabalhado. São vários músculos, tá ok? A palavra do Senhor nos fala que nós somos espírito que habita em um corpo e possuímos uma alma. E a nossa alma, ela tem alguns atributos que fazem parte da nossa alma, que são os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos desejos e a nossa mente, tá? Então, existe diferença entre desejo e vontade, existe diferença entre sentimento e emoção, e a nossa mente é onde está a nossa inteligência, o nosso intelecto. Tudo isso está na nossa alma. E a criança, ela já é formada no ventre. Na medida que ela vai sendo formada, todas as capacidades já estão sendo desenvolvidas nela. Quando ela nasce, ela vem para um mundo que ela não conhece ainda, um mundo que ela não tem noção de como ele funciona. Ela ainda não sabe se relacionar, ela não sabe como funciona o relacionamento com a mãe ou com o mundo exterior. Ela não sabe se alimentar. Então a criança, ela nasce e ela precisa aprender todas essas coisas, mas nela está a capacidade de realizar todas essas coisas. Então, primeiro ponto, as crianças já nascem com a inclinação ao mal, ao pecado. Segundo ponto, as crianças são seres humanos completos, tá? Terceiro ponto, as crianças não têm consciência, horizonte de consciência. As crianças não têm uma visão ampla das situações. Uma criança, ela não tem a noção que se ela pegar um objeto que está num lugar alto e simplesmente empurrar, ele vai cair no chão. Ela não sabe disso. Por que eu estou falando isso? Porque é importante nós termos isso em mente quando nós vemos as crianças fazendo determinadas coisas e a gente fala assim, tá fazendo só para implicar comigo, tá fazendo para me irritar. E não é. A criança, ela está aprendendo, ela está captando todas as informações em volta dela, ela está procurando compreender como é que o mundo funciona. Então, quando a criança joga alguma coisa de um lugar alto, ou joga da mão lá embaixo, ela está simplesmente fazendo um experimento. Ela não sabe que ela está fazendo um experimento, mas é a forma que ela tem de testar como o mundo funciona. Nossa, e se eu fizer esse movimento aqui? E se eu encostar a mão aqui? E se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? Qual é o resultado? Então, muitas vezes não, a criança, ela vai ter esse comportamento de testar o mundo em volta dela. E quando eu digo testar o mundo, eu não estou dizendo só de coisas materiais, como, por exemplo, entender a lei da gravidade, né? Que ela não tem nem noção do que é, mas ela vai ver que quando ela joga alguma coisa, cai lá no chão. Não estou falando só disso, eu estou dizendo que ela também vai testar os relacionamentos, ela vai testar os nossos limites. Mas não é porque ela é implicante, porque ela é tirana, é porque ela realmente está conhecendo. Ela está conhecendo. E cabe a nós dar esses limites, cabe a nós dar essa orientação e mostrar como funciona. Licencinha. Então, muitas vezes, elas terão atitudes que nos irritam, pode até ser que nos irritam, porém nós temos que compreender que muitas vezes as atitudes que elas têm, elas não fazem por maldade, não é de propósito, ela está testando. Quem aqui não conhece alguma criança que pegou um celular ou algum outro eletrônico, alguma coisa que não podia e mergulhou na banheira, né? Na melhor das hipóteses, ela pensou, nossa, vou lavar isso aqui, vou deixar limpo. Por quê? Porque ela associou o fato de que ela toma banho lá, ela fica limpa, então ela foi tentar lavar alguma coisa lá e acaba estragando o celular, mas ela não tem noção, ela não fez isso por mal, né? E numa outra hipótese mais rudimentar, que assim é o que acontece quando a criança é mais novinha, que ela ainda não tem nem noção de que o banho limpa o corpo e tudo mais, é porque realmente ela foi testar, nossa, se eu colocar esse negócio aqui, o que dá? O que acontece? Tá? Então, nós temos que entender tudo isso. E o que isso tem a ver com obediência? Tem a ver, na verdade, é para que a gente tome consciência disso e que a gente não encare determinadas atitudes da criança, os seus comportamentos, como desobediência. Essas coisas não são desobediências,
tá? Quando quando ela resiste a obedecer uma ordem, um comando que eu dei, não necessariamente é porque ela está me desobedecendo, assim, conscientemente. Ai, mas que criança desobediente. Não, ela pode estar testando os seus limites, ela pode estar testando os meus limites, assim, olha, se eu disser que eu não quero fazer tal coisa, o que será que vai acontecer comigo? E simplesmente ela pode estar respondendo a uma coisa que é da natureza dela, nessa inclinação ao mal, essa inclinação a uma rebeldia, essa inclinação a querer ficar confortável, a querer realizar apenas aquilo que é prazeroso para ela. Então a gente precisa ter tudo isso em mente para que a gente não cometa erros e que a gente não se exaspere, que a gente não se desgaste com coisas que simplesmente são naturais no desenvolvimento da criança e que não há problema algum. As crianças passarão por todas essas fases, elas precisam fazer isso porque elas estão conhecendo, elas estão coletando impressões de como o mundo em volta delas funciona, ok? Vamos lá para o quarto ponto. As crianças, elas querem nos agradar. Vocês podem ter certeza que a criança, quando ela fica dançando na nossa frente, ou ela tenta fazer um desenho e mostra pra gente, quando a gente está conversando e não está prestando muita atenção nela, ela quer chamar a atenção para ela. E ela sabe que quando ela nos agrada, ela percebe. Isso é muito fácil de ser percebido, né? Quando a gente agrada de algo, quando a gente gosta de algo que a criança faz, a gente elogia. E aquela questão de elogiar, a criança ela se sente valorizada. Então ela sabe que aquilo é bom. Ela compreende no final, na cadeia, como se diz, no final da cadeia, ela compreende que determinadas coisas agradam aos pais e determinadas coisas desagradam. Então ela tem o desejo de fazer coisas que nos agradam. Nós precisamos usar dessa parte da natureza da criança, nós precisamos aproveitar isso para que a gente possa encaminhar e colocar para as nossas crianças aquilo que são valores importantes, que são valores inegociáveis para nós, para que elas entendam que determinadas coisas valem muito e que determinadas coisas não têm valor algum, né? E aí isso puxa um outro ponto que é, que é nós darmos a medida das coisas, mas esse ponto eu vou deixar para falar lá no seminário, né? Que é de forma mais prática, que é o seguinte, as coisas têm que ter o devido valor. Eu não posso, se eu quero criar o meu filho, ou se eu quero orientar os meus alunos, ou meu neto, ou sobrinho que seja, se eu quero orientá-lo no caminho dos valores do Senhor, eu não posso dar a mesma ênfase, o mesmo castigo, ou o mesmo agrado, ou a mesma comemoração, quando ele quebra um copo, ou quando ele mente para mim. São coisas diferentes. Ele precisa compreender que as coisas têm pesos diferentes, tá? Isso nós é que vamos dar esses direcionamentos, aproveitando de todas essas questões. A criança quer nos agradar, nós podemos ir direcionando nesse sentido, né? E nós precisamos ser esse termômetro que diz, olha, isso aqui é bom, foi bom, parabéns. Isso aqui foi ruim, não agradou, não foi legal. Uma coisa importante que nós precisamos saber, a criança ela quer nos agradar, ok. Eu digo ela quer nos agradar partindo do princípio que nós somos autoridade na vida da criança, tá? Se não são os pais essa autoridade, se é um professor, se é um tio, se é o avô, a avó, enfim, essa pessoa que é a autoridade na vida dessa criança é a quem ela responderá, é a quem ela vai querer dar esse agrado, vamos dizer assim, dar satisfação da vida dela. É para essa pessoa que ela vai querer mostrar as coisas que ela sabe fazer, é para essa pessoa que ela vai correr quando tiver suas dificuldades, ok? Então nós precisamos ser essas autoridades na vida dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos sobrinhos, alunos, enfim. Como é que eu vou ser essa autoridade? Primeiramente, eu preciso de fato amar essa criança. É um assunto vasto a questão do amor, eu não vou entrar em detalhes nele. Quando nós amamos a criança, automaticamente flui de nós comportamentos, atitudes que vão acolher aquela criança, que vão guiá-la no caminho do bom,
do caminho do belo e do caminho do verdadeiro. Em suma, nós estaremos guiando essas crianças no caminho de Deus, não necessariamente pregando a Bíblia para ela, lendo versículos, não necessariamente falando sobre o Senhor Jesus, exatamente sobre isso, mas estaremos através dos nossos atos, das nossas atitudes, no nosso dia a dia, demonstrando Deus para elas através de coisas boas, de coisas belas e de coisas verdadeiras, porque o Senhor, Ele é bom, é belo e é verdadeiro. Então, a partir dessas características, a partir de manifestarmos essas características na vida das crianças, elas nos reconhecerão como autoridade, porque são características que fluem do próprio Senhor através de nós, ok? Então, a questão de sermos autoridades, tá bom? Sim, uma coisa importante, eu não falei aqui, a questão da criança testar o mundo ao seu redor, né? Nós precisamos também colocar foco naquilo que de fato importa. Já falei um pouco sobre isso, dando exemplo, por exemplo, de quebrar um copo e contar uma mentira. Existem situações no dia a dia doméstico ou numa sala de aula, por exemplo, que não são situações que interferirão na formação do caráter daquela criança, tá? Então, por exemplo, se a criança joga um copo no chão, nós podemos, com a convivência, nós vamos perceber que aquela criança fez aquilo porque ela está testando, ela acha que é uma brincadeira. Isso, nós não precisamos lutar essa batalha de querer brigar com a criança, de querer explicar que não pode jogar o copo ali de forma contundente. Nós vamos agindo no decorrer. Pega o copo, por favor, coloca aqui de volta. Não pode. Tranquilo, sem algum tipo assim de estresse exagerado. Não podemos querer lutar essa batalha de querer fazer que uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, talvez até 3 anos, compreenda que ela não pode pegar as coisas e jogar no chão, né? Nós precisamos ir dando exemplo e vamos convivendo ali e guiando a criança nesse caminho. E nós precisamos escolher quais as batalhas nós iremos lutar, né? A criança, se ela desenvolver o hábito de mentir, que na verdade é um hábito que é o contrário da veracidade, o contrário de ser fiel a algo, aí sim nós temos uma batalha severa que nós temos que lutar. Mas coisas desse tipo, como eu citei, coisas que fazem parte do desenvolvimento motor da criança, do desenvolvimento psicológico, do raciocínio, do intelecto da criança, nós podemos deixar passar. Não é pôr panos quentes, mas é tratar como natural. Porque é natural. A criança ela não está fazendo aquilo para te afrontar, para te desrespeitar ou qualquer coisa nesse sentido, tá certo? Só um adendo aqui. E, por favor, se houverem dúvidas, se tiver qualquer comentário, deixa aqui embaixo no vídeo, né? Eu vou deixar esse vídeo tanto no canal do Ministério, quanto no meu canal pessoal, quanto no canal do YouTube. Vou deixar os links todos também, se quiserem acessar nessas 3 opções, tá? E, por favor, deixem comentários ou mandem mensagem privada e a partir disso posso ir respondendo algumas coisas também. Outra coisa importante que nós precisamos entender é que a criança, ela erra o alvo. Bom, até nós adultos erramos, não é? Não é verdade? Quantas vezes nós buscamos fazer o bem, quantas vezes nós buscamos fazer algo que é bom, algo que é verdadeiro, quantas vezes nós lutamos fazer algo belo na nossa vida e, infelizmente, o resultado é catastrófico. Bom, com as crianças não é diferente e eu creio que vocês concordaram comigo quando eu digo que se para nós isso é difícil, imagine para as crianças que ainda não têm toda aquela amplidão de pensamento, toda aquela amplitude, né, de pensamento, elas não têm aquela percepção de causa e consequência, entendem? Então, muitas vezes a criança vai errar o alvo. Então, às vezes, quando ela não sei, vamos usar aqui um exemplo. Se ela pega uma roupa suja e guarda dentro do armário, não é porque ela está fazendo aquilo para pirraçar ou porque nossa, ela não percebe o quanto eu trabalho, o quanto eu tento deixar essa casa arrumada. É simplesmente porque ela errou o alvo. Ela tentou fazer algo bom,
ajudar a arrumar, deixar a casa organizada, guardar a roupa. Porém, fugiu ao horizonte de consciência dela a questão de que aquela roupa está suja e ela não deveria ser colocada dentro do armário. Então, não deveríamos perder a paciência com a criança por causa disso, não deveríamos nos exasperar por causa disso, ou achar que o mundo está acabado, eu sou uma péssima mãe, eu sou uma péssima professora, uma péssima avó, um péssimo tio. Enfim, não tem correlação. É simplesmente também uma questão de que a criança está tentando acertar sempre. E na medida que nós vamos dando essas orientações, mostrando esses passos para ela, ela vai entendendo onde é que é o alvo que ela precisa. Mas muitas vezes ela vai tentar acertar e vai acabar errando. Tá? Então cabe a nós também ter essa cautela, essa firmeza e doçura ao mesmo tempo para lidar com todas essas situações. Um outro ponto, eu separei aqui 8 pontos, mas eu acabei falando 2 ao mesmo tempo, então a gente vai agora para o 7º ponto, né, que deveria ser o 8º. Então, baseado em tudo isso, eu vou dar aqui só uma revisadinha muito rapidamente. Baseado em quê? Primeiro, a criança, ela tem essa inclinação para o mal, pela própria natureza do pecado. Baseado em que a criança, ela tem todas as potencialidades nela, ainda não desenvolvidas, tanto físicas quanto psicológicas. Baseado que a criança está testando o mundo o tempo todo, e quando eu digo testar o mundo, não é só o mundo físico, o mundo material, ela está testando relacionamentos, ela está testando os limites do próprio corpo, ela está aprendendo sobre calor, sobre frio, enfim, todas essas coisas. Também levando em consideração que a criança, ela quer nos agradar, e mesmo tentando nos agradar, o outro ponto, ela pode errar o alvo. Baseado em tudo isso, é que eu digo, e aí nós vamos para o nosso último ponto desse vídeo, que é: nós precisamos ser à vontade auxiliar das crianças, dos nossos filhos, alunos, enfim. Como assim vontade auxiliar? Eu já falei um pouco sobre isso lá no meu perfil no Instagram. A diferença entre vontade e desejo. E é muito interessante porque a gente pensa que vontade é quando a gente quer muito determinada coisa. Nossa, eu quero tanto comer uma lasanha. Nossa, eu tô com muita vontade de comer uma lasanha. Então, deixa eu te explicar. Isso não é uma vontade, isso é um desejo, tá? Então, existe sim essa diferença. O desejo é aquilo que você quer, e você pode querer muito. Já a vontade é aquilo que te faz fazer o que precisa ser feito, apesar das circunstâncias, apesar do seu desejo, certo? Então, quando você diz, nossa, tal pessoa tem a vontade muito forte, no sentido assim, ele é durão, ele é turrão, ele faz o que ele quer. Na verdade, essa pessoa, ela não tem a vontade fortalecida. Ela tem a vontade muito fraca, na verdade, porque ela está agindo conforme os seus desejos, aquilo que é agradável a ela, aquilo que ela realmente quer fazer. Então, ela quer fazer aquilo, ela vai lá e faz. Pronto, está resolvido. A vontade não é isso. A vontade é o seguinte: nós temos valores que são internalizados na nossa vida, valores que vêm do alto. Nós temos situações em que situações que são desagradáveis a nós mesmos, que não são nem um pouco prazerosas, mas nós sabemos que nós precisamos fazer aquela determinada coisa. Então, quando eu consigo agir apesar do meu desejo, quando eu consigo abrir mão do meu desejo e fazer o que precisa ser feito, aí sim eu tenho a minha vontade forte, aí sim eu tenho a minha vontade atuando de fato na minha vida. E por que eu disse aqui que nós temos que ser à vontade auxiliar dos nossos filhos? A criança, num primeiro momento, eu digo criança mesmo, criança é considerada até 12 anos, né? Mas principalmente, em média, até os 7 anos de nascido, a criança, ela tem a vontade extremamente fraca. Ela é basicamente emoção, ela é basicamente instinto e aquela coisa visceral. Então, a criança, ela vai buscar o seu próprio prazer. Isso é natural, nós também fazemos isso.
mas nós somos adultos e nós estamos buscando coisas mais elevadas, não é verdade? Mas a criança ela não tem noção dessas coisas, por isso nós precisamos ter essa vontade auxiliar. Quando nós pedimos para que a criança guarde os brinquedos que ela usou para brincar, ou guarde o sapato, enfim, o que seja, e ela se recusa a fazer isso, ela está lutando contra a vontade dela. Porque se ela tivesse a vontade forte, e a vontade dela está perdendo, né, claro. Porque se ela tivesse a vontade forte, digamos que haveria uma conversinha aqui dentro da cabeça dela que diria assim, olha, você está cansada, você não quer juntar esses brinquedos agora, você está com preguiça, que seja. Mas você sabe que o correto é guardar os brinquedos, porque senão vai ficar tudo bagunçado. E a criança se levantaria, iria lá e pegaria os brinquedos e guardaria. Porém, o que a gente vê é que não é isso que acontece. A criança, ela chega a dar birra, ela se joga no chão, ela sapateia, porque ela não quer fazer aquilo, tá? Então, nós, como adultos, como pais, nós precisamos ter essa vontade auxiliar. E o que é essa vontade auxiliar? Não é ser autoritário, não é fazer uma imposição e obrigar a criança de forma a gerar medo nessa criança, de forma a gerar um desconforto, um medo tão grande da consequência de um castigo ou de uma reprovação, até mesmo afetiva, que ela acaba se rendendo e vai lá e faz e executa o comando que você pediu. Nós precisamos ter a vontade de auxiliar como? O que é a vontade que eu acabei de falar? Ela é aquela força, aquele músculo que está aqui dentro de você, ele já está fortalecido o suficiente para dizer, olha, vai lá e faz. Eu tenho força para ir lá e executar aquela ação que eu não quero executar. Então, nós seremos esse músculo para a criança, até que ela possa ter a sua própria vontade fortalecida. No exemplo que eu dei. Filho, junta os brinquedos para ficar tudo arrumadinho pra gente jantar. A criança fica enrolando, ou a criança não fala que não quer ou realmente apela. Senta com a criança e fala, filho, vamos juntar os brinquedos? Vamos juntar os brinquedos? Faça junto. Pegue a criança pela mão, comece a executar a ação, chame a criança para junto de você, para que ela possa executar juntamente a você. Isso é ser vontade auxiliar, tá? E nós precisamos realmente nos desfazer do nosso egoísmo e da nossa preguiça, porque muitas vezes nós deixamos de educar de forma correta as crianças por pura preguiça e egoísmo, porque é mais confortável para nós simplesmente deixar para lá, eu mesma ir lá e juntar os brinquedos em determinado horário do dia, do que eu ter que tirar o meu tempo para convencer, e não é convencer, é carregar a criança comigo para que ela execute aquela tarefa, tá? Então, por último, a questão da vontade auxiliar, que nós entendamos que não é uma desobediência deliberada da criança, que muitas vezes, e não é muitas vezes como assim, em alguns casos será, em alguns casos não, é fato que nas crianças acontecerá que ela ainda não tem a vontade desenvolvida, ela não tem a vontade fortalecida, tá bom? Então, eu vou deixar esse vídeo aqui, já estamos com quase 30 minutos de vídeo, é isso. Esse aqui é um embasamento para o seminário que nós vamos fazer na semana que vem. Eu vou deixar um PDF também, tá? Com um resuminho, vou deixar o link para vocês poderem baixar do Drive. E é isso, muitíssimo obrigada. Sigam lá no Instagram, o meu perfil, se você não estiver no Instagram, Educar, Cuidar, Amar. No YouTube, o canal com o mesmo nome. E também vai ficar disponível no perfil do Ministério A Verdade que Liberta no Instagram, tá bom? Agradeço muito a todos vocês, que Deus os abençoe e estou aqui à disposição, se puder contribuir de alguma forma. Compartilha, gente, compartilha esse vídeo, é um conteúdo simples, assim, simples que eu digo assim, não é difícil, de difícil entendimento e talvez possa ser a luz que abre, enfim, que acaba com aquela escuridão na vida da pessoa, né? Que ela tá ali na dúvida, com dificuldade na educação da criança e pode ser que isso aqui ajude, tá ok? Agradeço muito, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.